Nós saudamos a todos os amados irmãos presentes e os que estão nos acompanhando pelas redes sociais, pela internet, com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Que o Senhor nos abençoe neste dia, abençoe as nossas famílias, extensivos a eles, para a honra e glória do nome do Senhor. Nós estamos fazendo um estudo no livro de Atos dos Apóstolos, não é isso? Nós já começamos há uns 3 domingos, deve levar aí metade do ano, acho que deve ir até dezembro, né? Que a gente está fazendo devagarinho, por parte, né? 40 minutos, 50 minutos, todo domingo, aí, né? No final as pessoas vão dizer, lemos todo o livro de Atos. Você não leu em casa, mas leu aqui na igreja. Então, amém, glórias a Deus, né? Amém? Então, nós paramos na última aula, na nossa última EBD, no versículo 36 do capítulo 2. Né? Os irmãos estão lembrados. Versículo 36 do capítulo 2, que nós falamos, foi a primeira pregação, a igreja, primeira pregação, né? Dos apóstolos, depois que veio o Espírito Santo. Né? A palavra fala que Pedro, juntamente com os 11, né? Então, Pedro não tinha nenhuma questão de ascendência ali, de ser maior, mas era um para falar e não os 12 simultaneamente, né? Mas todos eles ali estavam concordes e eles então começam a explicar. A gente viu isso, tanto a soberania de Deus quanto a responsabilidade do homem. Está nesse texto muito claro. E mostrando que o centro de todas as coisas é o nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Então nós terminamos no 36, que diz assim: saiba, pois, com certeza, ou absolutamente, esteja absolutamente certa, na versão Ara, toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vós crucificastes, ele apontou, vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Né? Então, convido os irmãos para nós lermos do 37 ao 47, nós vamos fazer uma oração, aí os irmãos vão sentar, amém? Então, vamos ler do 37 ao 47, que diz assim: ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém? Até aqui. Se der, a gente entra no 3. Mas, como eu falei, o importante não é a velocidade, é pausado, né?
como a gente fez com Hebreus, né? No estudo de Hebreus a gente levou, acho que uns 5 meses, né? E é praticamente, acho que é menos da metade desse livro aqui, mas Hebreus era um pouquinho mais complicado, porque Hebreus é um livro que remete o tempo todo para o Antigo Testamento, porque o público-alvo, principalmente, eram os hebreus. Então, eles entendiam muito da lei. Todas as remissões que o autor dos Hebreus fazia, eles entendiam aquilo que eles estavam falando, né? Então, tinha que estar remetendo lá para o Antigo Testamento, Levítico, Êxodo, todas aquelas coisas da lei. Amém, amados? Vamos orar. Deus, nosso Pai, nós oramos a Ti nessa hora, ó Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, pedindo toda a Tua assistência, Senhor, Teu Santo Espírito, que Tu fale aos nossos corações, as nossas necessidades, ó Deus, que possamos, conforme está na Tua Santa Palavra, a cada dia crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, que é um conhecimento que nunca se acaba, Senhor, e sempre traz alegria ao nosso coração. Se com cada um de nós, os nossos irmãos e convidados que estão nos ouvindo nas redes sociais, abençoa-os, ó Deus, trazendo paz neste dia, a paz que o mundo não pode nos dar, mas a paz que o Senhor Jesus deixou para cada um de nós. Sê conosco, que só o Teu nome seja exaltado e glorificado neste lugar, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Então, irmãos, a gente viu aqui que do discurso ou pregação da igreja, naquele primeiro momento, houve um mover no coração dos ouvintes, muito forte, que é o primeiro versículo que nós lemos, o 37. Ouvindo eles isto, eles quem? Os varões israelitas. Aqui não era para gentio, lembre-se que o gentio ainda não tinha chegado, você vai lá mais para frente. Primeiramente, eles seguem a mesma regra que o Senhor Jesus seguiu e que está nos profetas. Tudo era pregado primeiro para os judeus, depois para os gentios. Essa é a regra. Você não vai ver inversão. Você vai ver Jesus dando, né, me permita a palavra, spoiler do que ele já sabe do que iria acontecer durante o seu ministério evangelístico, né? Mulher Cirofenícia, aquele homem de Roma, né? O samaritano era israelita, mas israelita de última classe. Não dá para dizer que é nem de segunda nem de terceira. Para eles era de última classe, né? Por isso que eu não estou contando que está dentro das províncias ali. Galiléia, Samaria, Judéia. Era de última classe, principalmente por causa da época lá do Neemias, né? Tobias, Gesem, Sambalate. Problema sério aquilo ali. Mas não é o assunto de hoje. Irmãos, a palavra compungiram-se, o que é que eu quero dizer para os irmãos? O coração dos ouvintes compungiram-se, porque veio esse compungiram-se é uma palavra, pastor, que eu falei, eu não vou anotar não. O pastor gosta das palavras gregas, mas tinha 6 ou 7 sílabas. Sílabas, hein, Paulo? Letra devia ter umas 20 e tantas. É uma só. Cacoto, não sei o que, um monte de coisa. Mas é uma palavra que quer dizer algo assim, uma flechada no coração, uma pontada, uma agulhada, algo que mexeu muito o que Pedro falou. O que o Pedro tinha acabado de falar mexeu profundamente no coração daqueles ouvintes. Então você vê que tem uma interrompida aqui, porque depois que Pedro termina dizendo, saiba com certeza, ou estejam absolutamente certos, o coração daqueles homens compungiram-se, que é essa palavra grega aí de 6 ou 7 sílabas, que eu não tenho certeza, muito grande, que tem esse sentido de penetrar o coração. Só avisar que aos amados irmãos, aqui é o Rodriguinho, né, e Cleitão é ele. Rodriguinho e o Cleitão aqui, a nossa EBD, ela tem microfone, tá? Se os irmãos sempre quiserem contribuir com alguma... tá?
Às vezes eu peço para a gente ler um versículo, aí peço para um irmão, mas estejam à vontade, não é uma coisa unilateral, não. Ela, tá? Os irmãos podem... Então, e eles perguntam, é como que diz assim, atingiu o nosso coração. Então eles perguntaram, você vê, a Pedro e os demais apóstolos, né? Tem uma live ontem, acho que do projeto que era congregado, do discipulado, que o pastor Alan até postou, acho que foi ontem à noite. Aí eu assisti, ele vai falar exatamente sobre essas questões, também sobre Pedro, sobre essa eminência que uma determinada igreja dá para Pedro como o top do top do top, depois, né? E você vê que eles se dirigem a Pedro e aos demais apóstolos. Sempre eles estão juntos, né? Embora o livro de Atos, nós estudamos lá no comecinho por que ele tem esse nome, Atos dos Apóstolos. Lembram? A gente estudou. Nós não vamos repetir hoje, porque a gente viu por que é esse nome, não Atos do Espírito Santo ou Atos de Jesus Cristo. Por que ele foi usado, né? Ele vai falar predominantemente de dois apóstolos, Pedro e Paulo. Por tabela, vai citar João, mas em termos de ação, vai citar Pedro e Paulo. Você não vai ver aqui trabalho de Mateus, não era apóstolo? Bartolomeu. Entendeu? Você vai ver muito pouco, assim, citação de nome direto. Você vai ver esses dois, Pedro e Paulo, mas embora Paulo não tenha sido dos 12. Mas Atos dos Apóstolos, todos os demais estavam indo para outras áreas, mas Lucas, que escreveu isso aqui, usou esse detalhe. O que faremos? Eles, ao serem atingidos por essa, vamos dizer, flecha do bem, que é para mexer o seu coração, e você entender que você tem culpa no cartório, eles precisam de uma solução, porque eles não sabiam. Não é? Foi mais ou menos assim, e agora? Nós vamos morrer? Nós vamos estar em grilhões eternos? O que é que a gente faz em função dessa culpa? E disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Isso aqui é importante, irmãos, porque aqui está arrependei-vos, né? Todo mundo usa assim a palavra metanoia, porque é acho, o substantivo, né? Mas aqui é uma variante, tá? Se você for lá no grego original, não vai estar metanoia, vai estar metanono, não sei o quê. Uma terminação um pouquinho diferente. Isso, qualquer celular tem isso aí, qualquer concordância strong vai estar lá o nome do original. É um meta qualquer coisa, ligado ao arrependimento, tá? Ligado à metanoia. Isso é importante porque é você ter a consciência de que você é pecador, a consciência de tudo que você fez, mas eles precisavam demonstrar também em ações, né? E aí remete para outra palavra que eu vou pedir para alguém ler. O microfone está aqui na frente, ou não? Pode ser qualquer um. Romanos, que é o texto bem conhecido de vocês. Romanos 12, 1, né? Só para a gente fazer, é importante esse entendimento, já que a gente não está estudando Romanos. 12, 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2. Paulo escrevendo aos Romanos. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Então, ali Pedro está falando do arrependimento, que é a mudança de mentalidade. É ter, não uma mudança mecânica, consciente, aquela que mexe no coração, aquela que vem do coração. Eu preciso mudar. E aqui Paulo vai usar a palavra transformação, que é da mesma raiz do arrependimento, só que é metamorfo. Daí o nome metamorfose, né? Metamorfose. A Patrícia, bióloga, não está aqui hoje, né? Da lagarta para borboleta, aquela coisa, metamorfose, há uma transformação. Então, o que é que Paulo está dizendo acima?
dizendo logo no versículo 1, era a forma de viver. Como nós vamos nos apresentar diante do mundo, não conforme o mundo quer ou estabelece padrões, mas a maneira de Deus. Amém? Então, você tem a metanoia e o metamorfo. Né? Você tem que ter a mudança da mentalidade, mas se você só mudar a mentalidade, tiver consciência e ficar até o resto da sua vida com essa consciência e não fizer nada, né, aí vai cair no Tiago, a fé sem obras é morta. Né? Você tem a consciência da fé, tem a consciência da culpa, mas os seus atos não testificam da sua fé. Bem? Então Pedro vai dizendo isso, ó, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados. Ótimo, é a remissão, chamada remissão dos pecados. Nós também já vimos a diferença de redenção para remissão. Elas podem ser usadas intercambiavelmente, tá? A redenção é a liberdade, a remissão significa a redenção com pagamento. Não foi 0,800, foi pago. Só que não fui eu que paguei, nem você. Foi o sangue de Jesus. Foi a vida do nosso Deus. Deu o seu Filho, né? O perdão dos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. Aqui é importante, irmãos, eu queria que os irmãos prestassem atenção, porque há algumas divergências, e é bom, não há problema nenhum, quanto a essa expressão, e recebereis o dom do Espírito Santo. Eu vou dizer particularmente como eu entendo, tá? Por isso que eu deixei claro, está filmado aqui como eu entendo. O receber o dom do Espírito Santo aqui não é receber dons espirituais. É receber o Espírito Santo. É a promessa do Espírito Santo. Você vai receber o Espírito Santo. Mas alguns comentaristas entendem que seria dons dados pelo Espírito Santo. Por quê, irmãos? Existe uma diferença também no grego entre a palavra dom, doreia, e carisma ou carismata. Todas as vezes que o Espírito Santo está dando dom para alguém na igreja ou para a igreja, ele vai usar carisma ou carismata. Daí você vê a igreja carismática, não é isso? São que tem dons espirituais. Quem dá? O Espírito Santo. Quando é o pai ou o filho dando algo, é um presente, é doreia. Então ele está dando o Espírito. Não é isso que o crente recebe quando aceita Jesus? Ele recebe o Espírito. Selo vai ficar nele. É, sei lá, você é meu, você agora é propriedade minha. Tá? Mas, como eu falei, não há um certo consenso. Mas eu particularmente, sou mais dessa linha. Tá? Recebereis o dom do Espírito Santo. É a promessa do Pai. E é a mesma linha que Pedro vem usando, explicando já no discurso inicial. Isso é a promessa de Deus. Nós receberíamos o Espírito da parte do Pai. Tá? Então, num pequeno versículo, Pedro diz muita coisa. O arrependimento, aí eu fui um pouco mais para dizer que o arrependimento não pode ficar só naquele ato, ele tem que ser a forma de vida, o culto racional, que é o melhor de todos os cultos. Não é o culto do domingo aqui presente. Aqui é uma assembleia dos santos reunidas, porque é bom que nós nos congreguemos, não é isso? Mas o nosso culto, ele é segunda, ele é terça, ele não para nunca. É igual na eternidade, o culto não para nunca. Deus está sendo cultuado, a gente não vai dizer 24 horas por dia, porque não conta esse negócio. É eterno. Deus é cultuado o tempo todo, os anjos louvando, né? E eu quero estar lá, louvando também. Se Deus permitir, lá, ninguém me vê atrás do coral lá, no finalzinho, mas eu estou dando um aleluia lá. Tá tudo certo. Amém? Recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa, tá? A promessa dessa bênção de transformação, dessa metanoia. Porque, irmãos, a coisa que nós vimos aqui, os irmãos viram lá no iniciozinho, que esse grupo aqui é o grupo que se interessou. É o grupo que não zombava. Vocês lembram da segunda aula? Né? Tem um grupo que eles estão cheios de mosto. O pessoal está embriagado. Mas tinha um grupo que quis ouvir Pedro. Varões israelitas, escutai. Pedro e os 11. Aí Pedro começa a explicar. É esse grupo
É esse grupo. Como está o nosso coração em relação a Deus? Nós queremos ouvir? Né? Nós queremos ouvir? Ouvir, amados, não significa compreender. É muito interessante. Tem tanta coisa para falar, mas a gente vai aos pouquinhos aqui dizendo, né? De vez em quando eu vou dar uns pulos em Romanos, irmão, mas só para... Eu vi esses dias um pastor, amado, mas ele tem uma opinião de que Romanos 9, 10 e 11, que é o grande parênteses no livro de Romanos, né? Você estuda Romanos, do 1 ao 16, quando você pega 9, 10 e 11, é como se o apóstolo Paulo abre um parênteses e ele fecha naquele belo cântico, Romanos 11, 33. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, né? Aí vai, né? Quem foi seu conselheiro? Quem lhe deu primeiro a ele para que possa cobrar alguma coisa? Fui eu que te ensinei. Como insondáveis, né? Então, os apóstolos, preste atenção, aquilo ali acontecia com Pedro também. Eu estou querendo dizer o seguinte, a palavra de Deus, meus amados, você vai ver que os apóstolos, eles não se importavam muito em chegar para Deus. Aliás, eles não se importavam mesmo, porque eles aprenderam na faculdade com Jesus Cristo. E chegar assim e dizer, por quê? Vocês percebem depois que eles vão falando isso, não falam isso? Por quê? Por que é assim? Porque quando eles estavam com Jesus, algumas vezes eles questionavam. E quase sempre a resposta, e eles questionavam e eles davam as opções para Jesus. Lembram disso? Senhor, foi isso ou foi aquilo? Aí Jesus diz, não foi isso, nem aquilo, nem o que você ainda pode pensar. Então, nem perguntar, vocês sabem. Isso na escola, na faculdade com Jesus. Eles erravam quase todas. É por isso ou por aquilo? Não, nenhum dos dois, nem a opção A, nem B, nem C, nem D, nem E. Vocês não sabem nem o que eu estou perguntando. Então, eles aprenderam isso. Então, o que acontece muitas vezes? Os apóstolos vêm e vão dizendo que as verdades que o Senhor Jesus falou e o que o Espírito Santo também testificava para eles. E se eles fossem parar, eles podiam perguntar, mas como é isso? Eles não faziam isso. Eles não faziam isso. Eles diziam a verdade. É assim que Deus falou. Aí a gente lê e a gente mesmo fica, mas isso aqui é contra aquilo outro, parece que é um pouquinho contrário ao que está. Eles não faziam isso, irmãos. Por isso que Paulo vai naquele cântico. Aquele cântico ali é Paulo se rendendo, dizendo assim, ó profundidade das riquezas. Porque o versículo que antecede esse é, Deus submeteu todo mundo debaixo da desobediência para usar com todos de misericórdia. É o 11:32. Aí Paulo chegou para Jesus e disse assim, por que o senhor fez isso? Ele falou, quão insondáveis. Já viu uma sonda? Não sei se alguém já trabalhou com indústria, tem um tanque de petróleo. Você quer saber quanto de petróleo tem no tanque? Você pega uma sonda, que é uma peça métrica, flexível, que tem um chumbo no final, um pezinho, algo pesado, que vai até penetre o petróleo, a densidade, e você vai rodando, tipo uma trena. Ela vai, quando toca no fundo, quem está sondando sabe, tocou, chegou no fundo. Agora eu vou subir. Quando ele sobe, até onde parou o sujinho lá do petróleo, é a quantidade que tem dentro do tanque, que não dá para eu ver. O tanque não é aberto, só tem um buraquinho para colocar a sonda. Né? Aí o que é que Paulo diz sobre a mente de Deus? Insondável. 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 Porque senão ele vai dizer, eu vou deixar de passar o que meu Deus está dizendo que eu tenho que passar para as igrejas, vou ficar perguntando por quê. E quanto mais eu vou aprendendo, mais eu vou vendo que eu não sei nada. Então ninguém está dizendo, seja ignorante, não é isso. Mas muitas coisas, irmãos, a gente tem que dizer, amém, Senhor. Eu não entendo, talvez um dia o Senhor me explique, mas eu sei que é a tua verdade. Então Paulo se rende ali, porque 9, 10 e 11
ele vai explicar sobre Israel e sobre os gentios nessa aliança. Como é que é isso? Como é que esse negócio de Israel, por enquanto, está de fora? Deus abandonou Israel, não abandonou? Só que ele explica até onde é permitido, ou entendível, quão inescrutáveis, né, são os caminhos do Senhor. Está tudo aqui, irmãos, tá? Dentro desse processo de arrependimento, de entregar sua vida a Jesus, você conhecer quão pequeno você é. A igreja está explicando isso. E o foco não pode mudar. A gente continua, não é, pregando hoje, claro, porque a Bíblia é um tesouro, né, o qual o escriba pega tanto das peças velhas quanto as novas e distribui. Né? Então, é um tesouro. Você tem riqueza desde o primeiro versículo do Gênesis até... Né, é riqueza atrás de riqueza. Quão inescrutável. Já viram falar na palavra escrutínio? É muito usado em votação. Escrutínio, votação. Põe na urna. Vamos fazer a computação, quem ganhou tantos votos para cá, tantos votos para lá, é um escrutínio. Aí ele está dizendo que as coisas de Deus são inescrutáveis, é como você chega assim, amigo, há quantos anos a gente está contando para saber quem ganhou? Os votos não acabam. Não tem como escrutar. Então esse cântico é isso. Amém? E o mais bonito é, não tem quem deu primeiro a ele, para que possa cobrar algo dele. Se tivesse, ele podia dizer, Deus, fui eu que te ensinei, eu quero que você... Mas não tem. Né? Isso vai estar em Isaías, isso vai estar em Jó. Vamos continuar? E a palavra vai dizer, porque a promessa de respeito a vós, vossos filhos, e a todos quantos estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Aqui tem outra questão. Não é? Aqui tem outra questão, os irmãos já perceberam qual pode ser assim a problemáticazinha de entender? É o final, a parte B do versículo. A tantos quantos Deus nosso Senhor chamar, né? O teu tá quiser, Claudinha? O seu tá quiser? Nada acrescenteis. Cadeira da Claudinha. Nada acrescenteis. Não, que isso. A todos, né, quanto se o nosso Deus chamar. Né? Aí alguém pode, né, justamente, abre espaço, né, irmãos? Então, Deus não chama a todos, é isso que ele está dizendo? A gente pode ter opiniões, tá, irmão? Por isso que eu falei, cadê o microfone circulante aí? Fica à vontade. Quanto Deus chamar. Aí significa dizer que Deus vai chamar alguns, não vai chamar outros. Entendeu? Bota o microfone para todo mundo ouvir que tá. Microfone, Claudinha. Não, pode, nem que seja um não. Pode ser, não. Amém. É isso? Não. Como você entende? Eu entendo assim? esse chamar assim, a todos quantos os que derem ouvidos à voz do Senhor, né? Porque ele chama a todos, eu creio assim. Mas a todos quantos derem ouvidos à voz dele e vierem a ele. Isso que eu entendo, entendeu? Nesse versículo. Tá. Porque senão, assim, meu pensamento, senão Deus seria injusto botar um monte de gente aí para morrer, para não... Isso. Viu, Cleitão e Rodrigo? O microfone roda aqui, a gente... Ontem estava, por acaso, fiquei feliz que coincidiu com alguns temas aqui do que nós estamos trazendo, né? O pastor Alan postou, ele e a irmã Rosa. A 7ª eu tenho assistido, tem sido muito bom, tá? Chama-se Discipulado. Se eu não me engano, não sei se os irmãos têm acompanhado. Principalmente para as igrejas nascentes, igrejas, né, as congregações que estão sendo criadas no projeto Quero Congregar, mas é para os antigos também, irmãos. É para os antigos, né? É para os antigos. Aqui, abrindo um parêntese, tinha um técnico de futebol que já faleceu, chamado, acho que ele já faleceu, era antes do Muricy Ramalho, o técnico do São Paulo, campeão, teve um AVC, campeão mundial, não sei se alguém lembra o nome. Tele Santana, isso, perfeito. Ele era muito respeitado entre os demais, né? Então, tem uma frase dele, e que ele estava explicando um dia, que ele vinha jogadores novos para o clube, e quando ele ia trabalhar os treinamentos, ele chegava para esses jogadores, por mais veterano que eles fossem, ele dizia, vamos treinar
toque de bola de 2 metros. Eu sou isso, eu já faço há 30 anos. Isso é fundamental. Se você não treinar, você esquece o fundamento. Quando Deus você está fazendo outra coisa, está dando um eco aí, alguma coisa, né? Dando uma repetição. Se você não treinar fundamentos e os princípios, você esquece. Então, todo mundo, por isso que ele era campeoníssimo. Porque ele pegava, pouco importa se você veio da base ou você é veterano. Sempre tem um pouquinho de fundamento. Volta para a base. O negócio que você diz que sabe fazer é aquela frase que eu falei para vocês que eu vi muito na Marinha. Foi bom, mas pode melhorar. E muito. O professor, para matar a gente, ainda dizia esse muito. Dava uns 30 segundos e dizia, pode melhorar. Eu estou todo 9 para o 10. O Carlos quer falar. Microfone para o pastor Carlos. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Aqui no versículo 39, quando diz, porque a promessa... Vai lá, Carlos, faz parte do Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe. A palavra que vai ser traduzida aqui como a tantos quantos, ela também pode ser traduzida como tão longe quanto. Então, de repente, uma melhor tradução seria porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, isto é, tão longe quanto o Senhor Jesus quiser chamar. Né? Amém. Até onde ele quiser ir. Amém. Amém, obrigado. Mais uma contribuição sobre esse finalzinho, que é um final difícil, né? E você vai nos estudiosos, século XVII, XVIII, XIX, todos eles têm dificuldades realmente no entendimento, até pelo momento. Alguns diziam assim, Pedro estava entendendo com relação, inclusive, à distância que o irmão falou, mas na mente dele ainda era só os israelitas. E outros dizem, não, Pedro, ainda que ele não tivesse consciência do que estaria registrado, pelo Espírito Santo, ele já estava profetizando sobre os gentios. Que Deus, né? Isso. Não é para perguntar, Cleitão, é para contribuir. Já dá opinião, Cleitão. Contribuir, dar opinião, entendeu? Não tem certo, é uma EBD. Então, muitos falam que Pedro não tinha essa noção, mas assim como Davi, ele cita Davi nos Salmos aqui, Davi não sabia exatamente. Mas inspirado pelo Espírito, Davi diz, olha, não deixará a minha alma veja a corrupção. Aí Pedro fala, seja permitido me dizer. O túmulo dele está aí, ó, no sul de Jerusalém, virou pó. Então ele não está falando dele mesmo, ele está falando da descendência dele. Amém? Deu para entender? Olha, mas o versículo-chave é o 40, assim, o final. E com muitas outras palavras, isso os testificava e exortava, dizendo, antes de dizer o que está dizendo, o que eu quero dizer, não era só isso que era falado, tá, irmãos? Aqui é o que está registrado. A palavra diz que com muitas outras palavras, há uma riqueza de explicações. Não existe decorar, fórmula, não. Há uma riqueza de explanações e explicações, com muitas outras. Ele registrou aqui o resumo. Lucas, que escreveu, né, o consenso que teria sido Lucas, resumiu. Mas qual o propósito disso tudo? Como o pastor Carlos sempre gosta, né? Às vezes a gente pula aquelas dificuldades, ou aceita, como eu falei para vocês, dá glória a Deus por não ter entendido, mas aceita, porque foi ele que mandou. Mas o principal, quem pode ler a parte B? Dizendo o quê no 40? Olha aí, é para isso que foi dito tudo isso. Microfone e alguém lê. Para a gente depender, o pessoal está dormindo aí, hein? O pastor que teve que ler. Salvai-vos dessa geração perversa. Olha só, irmão. Qual o propósito? Salvação, irmãos. A salvação é algo tão sério aqui. Porque alguém pode dizer o seguinte, não, eu prefiro ficar perverso. Eu vou receber, Deus continua sendo meu pai, eu recebo um castigozinho maior. Para o meu irmão,
esses bobões que estão ouvindo Pedro, ele vai dar um todinho depois do almoço. Para mim, eu vou ficar de castigo. Salvai-vos desta geração perversa, irmão, porque vem o juízo definitivo sobre toda perversidade. Salvai-vos, estejais à parte, eclesia, igreja, Assembleia dos Santos, sobre qual a palavra de Deus diz que a ira de Deus não cairá sobre ela. Ela pode passar até sobre tudo, tribulação, morte, mas que não é a ira de Deus. Você vai estar morrendo por manter fidelidade a Jesus. Não a ira de Deus sendo derramada sobre você, mas a ira de Deus será derramada sobre o mundo. Então, isso continua até hoje. Salvai-vos, sai fora desse meio em que tem um juízo. Sai dela, povo meu. Sai desse meio, porque vem, o juízo vem. O juízo vem. E não tem negócio de quebra-galho, é só com Jesus, irmão. Não tem bônus, eu fui perfeitinho a vida inteira. Mas Jesus é o teu Senhor e Salvador? Então você vai ter que se apresentar diante de Deus, declarando as suas obras. Se tiver uma falha, como diz Tiago, você está condenado. Não é isso? Você foi melhor do que muitos irmãos que vão para o céu. Mas se tiver uma falha, em toda a sua vida, você está condenado. Se eu não me engano, aquele livro que eu gosto muito, é um livro, Naum, né? Um livro perdido lá pelo meio. Podem ir lá em Naum, não vou pedir para ninguém ler Naum não, mas é Naum capítulo 1. Só para dizer assim, uma qualificação do nosso Deus, né? A gente já leu um pouquinho sobre Naum quando a gente estudou Jonas. Estudou não, foi uma pregação sobre Jonas, e aí a gente concluiu, né, falando sobre Naum, que Naum depois, Jonas trouxe o arrependimento, e Naum vai trazer a condenação, né? 100 anos depois. Naum, não sei se vai ajudar, depois de Miqueias, antes de Abacuque. Não sei se ajuda. Vamos lá. O que eu quero dizer aqui, ó. Peso de Nínive, livro da visão de Naum, o Elcocita. O Senhor é um Deus zeloso e que toma vingança. O Senhor toma vingança e é cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários ou inimigos. E guarda a ira contra os seus inimigos. Está vendo? Né? Para você não se tornar inimigo de Deus, só com Jesus Cristo. É a reconciliação. Senão o seu estado é esse aqui. Por isso que Pedro vai dizer, salvai-vos da geração perversa. Aí o seguinte é que vem a reta justiça. O Senhor é tardio em irar-se. Ele espera que todo. Mas grande em força. E agora é que vem, irmãos. E ao culpado não tem por inocente. Vamos voltar para lá? Ao culpado não tem por... Deus não vai fechar os olhinhos. Não. Só em Cristo. Né? Só em Cristo. Por isso que o salmista lá no 32 diz, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa as transgressões. Mas por quê? Porque ele não foi transgressor? Porque alguém levou as transgressões dele, as cargas dele. Salmo 32, né? Bem-aventurado aquele que o Senhor não... Então, se ele for olhar para o mundo todo sem Jesus, todo mundo é culpado. Ponto. Acabou. Com Jesus, ele não vai ver a transgressão, porque Jesus levou. Recebemos o presente de Deus, Cristo. Tá? Então, é importante que a palavra, ela está... O importante aqui desse versículo. De sorte que foram batizados os que de bom grado, olha aqui mais uma vez, de bom grado receberam a palavra. Porque tem um pessoal que talvez na palavra não diz. Tem até alguém que tem ouvido o discurso de Pedro e foi, porque eu vou sair de fininho aqui para ele não me ver. Mas não vou criar caso não, porque realmente é muito convincente, mas eu ainda não tenho certeza, tal, né? Mas os que de bom grado receberam, estavam com o coração, o Espírito Santo operando. Eu gosto de eu não lembro o nome dele, um desses
heróis da fé aí que dizia assim, que o Espírito Santo, no momento das pregações, o Espírito Santo atua em dois grupos, entre aspas, no que fala e nos corações do que ouvem. Então ninguém é indesculpável diante de Deus. Entendeu? Ninguém é indesculpável. Ah, não quer? Ok. Ah, ok. O calvinista vai dizer assim, você está chamando o Espírito Santo de incompetente, porque se ele está atuando, o calvinista fala isso, né? Se ele está atuando no coração do ouvinte, e o ouvinte não se arrependeu, a culpa é do Espírito Santo, né? Aí o outro vai dizer, não, claro que não. O Espírito Santo é igual uma pomba, é manso. Ele não obriga ninguém ainda. Ele convence. Ele te abre, a luz vem, igual João capítulo 1, sobre todo homem. Mas eles preferiram ficar nas trevas. João capítulo 1. Evangelho de João capítulo 1. Mas a luz veio? Veio. Quem fez a escolha de ficar nas trevas, mesmo vendo a luz? Bom, agora, se a luz nunca viesse, como é que você vai saber? De fato, você não tem culpa. Mas quando o Espírito vem, aí o problema já não é com Deus. E esses homens, irmãos, foram quase 3.000 almas que se agregaram. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, nós já falamos sobre isso, a legitimidade das cartas apostólicas principalmente. Doutrina dos apóstolos, que é o que eles aprenderam do Senhor. Na comunhão, no partir do pão, nas orações, em cada alma havia temor. Já estamos terminando. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Tudo isso foi profetizado. Esses sinais seguiriam principalmente a eles. Muitos sinais e maravilhas, porque era necessário que esse testemunho permanecesse. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Era o que acontecia naquela época. Hoje não há essa necessidade de você se desfazer da sua propriedade. Mas há o quê? A generosidade e a contribuição. Né? Palavra de Deus, não como obrigação, não estão falando de dízimo, coisa disso, mas a palavra de Deus é assim, honra o Senhor com as tuas fazendas. Provérbios. Né? Provérbios. Melhor coisa é dar do que receber. É um bom sinal, porque você tem sempre para dar. Pô, continua dando e não acaba a fonte, você dá sempre. Deus supre sempre. Né? Mas não é barganha nem regra. Honra o Senhor que eu estou falando. Porque você vai pensar, olha, eu trabalho, se eu trabalho, tenho duas pernas, tenho minhas condições. Será que é por mim mesmo ou é bênção de Deus? Nossa, Deus. Recebo no final. Deus não pode tudo? Ele podia cancelar tudo isso. E você ficar igual uma barata tonta por aí. Ele poderia. Para nós, somos crentes, não temos dificuldade quanto a ajudar aos irmãos, né? Todos nós, um aos outros. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Isso aqui, até o pastor Alan já trouxe esse trecho aqui bastante vezes, acho que 2 vezes, comentou bastante sobre essa questão aqui, desse momento, né? A questão do templo é que existe alguns que questionam, alguns estudiosos, né? Se era uma parte do templo, se era um pátio, porque esses homens eram agora seguidores de Cristo, né? Será que eles iam exatamente no mesmo lugar onde os judeus iam e ali, né? Ou era a parte? Aí a Bíblia não entra nesse detalhe. O que diz são os estudiosos, que o templo. É importante lembrar que o templo da época era um templo, era o segundo templo, entre aspas, e alguns consideram como o terceiro, porque ele foi turbinado por Herodes. Né? Ele foi feito pelo pessoal que veio da Babilônia, muita luta, muros e templo, né? Com Neemias, Esdras, Zorobabel, Salatiel. Mas Herodes deu uma embelezada muito grande. O templo ficou muito bonito. Não nenhum igual ao que Salomão fez. Mas ficou um templo, estava bem bonito. Né? Daí os apóstolos, Senhor, olha essas pedras, olha que coisa bonita, né?
E era aquilo que eu falei, dos aprendizes. Né? Ninguém perguntou nada. O Senhor não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. E a gente já sabe o que aconteceu no ano 70, né? Depois de Cristo. E para terminar, irmãos, o versículo também que é muito usado com relação, porque vai depender da sua versão. Eu vou ler nas duas versões, 47, para a gente terminar. Os irmãos puderem ficar de pé, para a gente entrar no intervalo. Né? Aqui tem um, tá? Dizendo assim, ó, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Na Ara, diz assim, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Essa primeira parte quer dizer o seguinte, irmãos. Mesmo aqueles que não eram dos ouvintes dos apóstolos, mesmo aqueles que ainda não, e que também não eram agressivos, oposição a qualquer custo, eles respeitavam, eles passavam e olhavam para esse pessoal. É sério. Esse pessoal organizado e caía na simpatia deles, na graça, eles olhavam, não vão meter esse pessoal não. Não vão, eles são, né, varões israelitas, aí eles creem no de Jesus, o Nazareno. Então contava com a graça. É provável até, dizem alguns, que até ajuda material, alguns davam, mas aí é história, tá? Não está na Bíblia. Mas as pessoas olhavam. Assim tem que ser a nossa vida. Vai ter aqueles hostis, né? Os hostis, mas vai ter aqueles que ele às vezes é hostil com um monte de gente, mas com você ele respeita. Ele não mudou de vida, mas ele respeita. Ele respeita porque ele vê algo diferente em você. Ele vê algo diferente em você. Ele respeita. Né? Nós temos, se for pedir para contar testemunho, então aqui não daria tempo, mas os irmãos iam cansar de contar aqui quantas situações no local de trabalho, na escola, que as pessoas, né, respeitar, não é te jogar, te elogiar, nada disso não, mas é você ver que com você o comportamento, né, é diferente, tá? Então eles caíam na simpatia do povo. E aqui é que vem aquele finalzinho que existe algumas discussões, que para nós é tranquilo, que é o problema de pessoas que vão à igreja, né? E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja, acraseado, aqueles que se haviam de salvar. E na versão Ara, e na maioria das versões, NVI, NVT, NTLH e qualquer outra, exceto a ACF vai estar igual a ARC, vai dizer assim, né? Que acrescentava à igreja aqueles que se haviam de salvar. Porque pode seguir daqui a seguinte pergunta. Então, Deus manda para a igreja que ele já antes da fundação do mundo salvou. Entendeu? E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Pode levar a esse entendimento. Os que não vão ser salvos, Deus não levava. Os que vão ser salvos, Deus levava. Né? Pode levar a um entendimento assim. Na Ara, vai dizer o seguinte, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Né? Aí a questão de regra gramatical grega, participe não sei o quê, que eu já não sei em português, em grego então deve ser, entendeu? Um negócio sério. Mas o entendimento é que, primeiro, o que é que Lucas está dizendo? Que Deus tem um controle. Deus é soberano, isso aí nós não podemos negar. Os que iam crendo, os que criam nos apóstolos, Deus os conduzia à igreja. Era Deus que permitia. Né? É Deus que levava esses homens até lá. O pastor quer falar para a gente. Fala, pastor Cleiton. Amém. A gente percebe claramente nesses poucos versículos que nós lemos, tá? Esses 10 versículos, nós percebemos claramente que tudo em relação à conversão, em relação ao cuidado de Deus, ele vem em decorrência de uma liberdade, ou seja, nada é forçado.
A partir da conversão, a gente percebe claramente que depende de cada um e depende da escolha de cada um. Então, como é que a gente percebe isso no texto? De bom grado as pessoas, é o que a palavra de Deus diz aqui, né? De bom grado aceitavam. E aqui nesse final, a gente percebe também uma outra coisa muito importante, irmãos. Quando a palavra quando o Senhor nos alerta em Hebreus, quando ele diz, não deixai de congregar, como é o costume de alguns, é a importância da igreja como um centro agregador, ou seja, um grande redil, né? um local onde as ovelhas ficam e é necessário que elas fiquem ali. Então, quando as pessoas são salvas, são libertas e alcançadas pelo amor de Cristo, tá? O Senhor é tão preocupado com a questão delas não ficarem por aí, pulando de local em local, porque fazendo assim elas não vão receber o alimento necessário e nem vão receber o cuidado necessário. Então, o Senhor, preocupado com isso, as agrega em um local e as coloca ali para serem devidamente cuidadas, receberem o alimento necessário e receberem o cuidado necessário. Temos que entender também uma coisa importante, que o calvinismo, ele não resiste ao menor, vou usar até a mesma palavra que o irmão colocou, escrutínio da palavra. Tá? Se nós colocarmos toda a doutrina calvinista à luz da Bíblia, ela não resiste a uma simples análise que nós viemos fazer do texto. Porque o próprio Jesus, a Bíblia diz que ele se entregou. Ele escolheu, não foi forçado, não houve uma forçação de barra em cima dele. Ele se entregou por nós, ele se deu por nós. Então, todo o princípio que rege a salvação e que rege a nossa adoção como filhos por Deus, vem em decorrência desse princípio, do princípio de você se oferecer, do princípio de Senhor, eu reconheço, realmente eu estou em pecado, me perdoa, eu te recebo como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Então você, de bom grado, como diz aqui a palavra, você aceita aquilo que lhe foi pregado, aquela orientação dada pelo Espírito Santo, e você se entrega de bom grado, por escolha, não há forçação de barra. Então, o calvinismo, ele já leva a gente para uma outra linha, onde que tudo que acontece dentro do Evangelho e dentro dessa cobertura que Deus faz por nós, é Ele que determina, é Ele que faz. Não, Ele faz, Ele é soberano, Ele faz o que Ele quiser. Mas é importante deixar claro que, em relação à nossa comunhão com Ele, o princípio que é estabelecido é o princípio do livre-arbítrio. Você escolher servir a Deus, você escolher se submeter a Ele. É isso que prevalece. Amém? Isso é exatamente o que nós falamos. O Espírito opera no falante e no ouvinte. Né? Porque sem o Espírito operar no ouvinte, de fato, ninguém vai. Mas o que a palavra fala é, a luz veio para as trevas. Né? Conforme o pastor explicou aí. Então, essa luz ela é disseminada. As pessoas que já de antemão, eu não quero nem ver a luz. Tem uns que não querem nem ver a luz, eu quero experimentar. Vamos orar para a gente, para o nosso intervalo, né? Senhor Deus e Pai, nós agradecemos a Ti este período de estudo da Tua Palavra. Ó Deus, já glorificamos e bendizemos o Teu nome por tudo que Tu nos tem proporcionado, Senhor, pelo Teu amor, pelo Teu carinho, pela Tua infinita graça e misericórdia sobre as nossas vidas. Nos abençoa neste período do intervalo, já prepara os nossos corações, Senhor, para logo mais, dentro de alguns minutos, recebermos, ó Deus, o Teu alimento, vindo da Tua eternidade, com certeza, para nos fortalecermos na nossa caminhada. Oramos agradecidos por tudo que tens feito e pelo muito que ainda farás, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, irmãos?